grupo de doenças que são um pouco raras, são as leucemias de células NK, sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento, tá? Nós já falamos aí sobre as causas de linfocitose mais comuns, né, neoplásicas que a gente já falou bastante de LLC, LGL, hairy cell, né? Já falamos um pouco de outras linfoproliferativas T, como a TLL também. E hoje, então, trouxe esse grupo de doenças que a gente ainda não falou. Bom, então a gente vai falar um pouquinho só sobre a biologia, rapidamente, sobre como é a classificação da OMS, quais ferramentas diagnósticas que a gente tem, e vamos falar de dois grupos de leucemias NK importantes, que são as leucemias NK do tipo LGL, que são indolentes, e a leucemia de células NK agressivas. Bom, então as células NK, elas são linfócitos, né, citotóxicos relacionados à imunidade inata, cuja principal função é a defesa contra células infectadas por vírus, eliminação de células tumorais, como todas as células citotóxicas, né, e também produção de diversas citocinas nessa comunicação imune. Morfologicamente, as células NK são impossíveis de serem distinguidas de linfócitos B ou T, principalmente do linfócito T-LGL, porque a célula NK em geral é uma célula, esse aqui está até grande, mas é uma célula que tende a ser menor ou um pouco maior que a hemácia, mas com citoplasma um pouco mais abundante e com grânulos. Então, morfologicamente, isso daqui pode muito bem ser um linfócito TCD8, não dá para saber só olhando pelo microscópio. Para a gente identificar uma célula NK, então, sempre será necessário o uso de alguma ferramenta extra. E, em geral, hoje em dia, o que a gente usa é a imunofenotipagem. Então, o que que ela tem de marcador fenotípico? O principal marcador fenotípico da célula NK, o mais clássico que é associado à célula NK, é o CD56. Só que, como diz uma colega minha patologista, o CD56 ele marca 56 coisas. Então, o CD56 ele é típico da célula NK, mas ele não é exclusivo da célula NK. Várias outras células também podem expressar esse marcador, inclusive células não hematopoéticas, tá? Então, é importante. E até o CD3, ou seja, os linfócitos T, eventualmente podem ter também o CD56 expresso. Então, por citometria de fluxo, é importante que essa célula seja uma célula pequena, 45 forte, ou seja, que seja uma célula que cai no gate de linfócitos e que não tenha o CD3 de superfície. Então, da célula CD3 negativa, aquela que expressar o CD56 é a célula NK. Ela geralmente também expressa o CD16, mas também o CD16 não é específico. O CD16, ele é um receptor de FC de anticorpo. Então, ele é mediador de citotoxicidade direta mediada por anticorpo. Ele é expresso na maioria das células NK, então numa subpopulação maioritária. Mas, de novo, ele também não é específico. Então, para identificar NK, eu preciso sempre ter uma combinação de marcadores junto com o tamanho da célula. E uma outra coisa é que a célula tem, lógico, que não são só essas questões, mas ela tem vários outros antígenos de superfície identificados. Uma coisa importante, só para a gente ter um pouco de visão crítica, é que o CD3 da célula NK, como uma molécula completa, ele não é expresso. Quando a gente faz citometria de fluxo, a gente sempre vê esse CD3 de linfócito T. Mas ela tem um reminiscente de uma cadeia de CD3 chamada epsilon, que é expressa no citoplasma, célula NK. Isso, às vezes, principalmente antigamente, era detectado por os anticorpos que eram usados em anatomia patológica. Então, às vezes se confundia em estudos de anatomia patológica se era NK ou se era uma célula T. Hoje em dia isso já está bem resolvido, mas se vocês forem olhar estudos um pouco mais antigos, eventualmente pode ter essa confusão. Então, resumindo, 3 negativo, 56 positivo, 16 positivo. Então, aqui só para vocês verem uma marcação de célula NK. Então, elas são células pequenas, CD45 forte, elas não expressam 3, 14 ou 19 e elas têm 16 e 56. Como vocês podem ver aqui, elas têm um pouquinho de célula que o CD56 é bem forte e quase não tem CD16, e um tantão de célula que tem 56 positivo, mas um pouquinho mais fraco, que o pessoal chama de DIN, ou diminuído, né? E o 16 é bastante forte. Então ele tem duas subpopulações, na verdade.
E essas subpopulações são importantes do ponto de vista biológico, porque essa CD, uma vira a outra, tá? Então, quando ela sai ali da sua maturação, ela nasce CD56 forte, e depois ela cai o 56 e ganha 16. Então, né? Então ela vem daqui para cá. Por que que é importante isso? Porque elas têm comportamentos biológicos diferentes. Então, enquanto a CD56 Bright ela produz muita citocina e tem baixa citotoxicidade, a célula NK com 56 diminuída é aquela que realmente tem alta citotoxicidade, alta função citotóxica no combate a vírus, etc. Então, quando a gente olha a função dessas duas células, o que que a gente vê? A célula NK, então, a população Bright, que é encontrada principalmente nos tecidos, ela é uma alta produtora de citocina, tá? E isso eventualmente pode ou não, quando de encontro, por exemplo, a uma célula tumoral, por exemplo, ou uma bactéria, induzir a proliferação ou induzir a lise dessa célula tumoral, sinalizar para que ela entre em lise. Já no sangue, a maioria das células que a gente tem são esse subpopulação 56 diminuído, que é aquela citotóxica clássica. Então, ela produz granzima, perfurina, tem os receptores de anticorpo, e quando ela encontra uma célula, seja tumoral ou uma outra célula que ela não reconhece, então ela induz a apoptose dessa célula, ela faz citotoxicidade celular direta. Quando falar no sangue, vocês forem ler sobre biologia de célula NK, normalmente o pessoal está falando dessa subpopulação que é citotóxica, ok? Porque ela é a mais estudada, porque ela é mais facilmente que o pessoal teve acesso ao longo do tempo, porque ela está no sangue periférico em grandes quantidades. Então, tipo assim, no sangue é 5% essa daqui e 95% essa com citotóxica, ok? Por que que eu estou falando tudo isso daqui? Porque a gente vai ver que provavelmente essas duas leucemias que a gente vai falar têm origem cada uma em uma população e isso induz um comportamento clínico diferente. As células NK, elas têm um monte de receptor além do 56 e o 16. E o que é importante a gente saber dela é que ela é ativada ou não, a célula NK, por um equilíbrio entre receptores que são chamados de inibidores da sua função e alguns receptores que são chamados ativadores dessa dessa da ativação da célula NK. Então, se eu tenho mais ativação do que inibição, ela exerce sua função citotóxica, e se eu tiver mais inibição, ela não vai exercer. E aí tem um papel importante desses receptores, que acho que em transplante vai ser até mais importante, que são os receptores chamados KIR, que são os receptores de célula NK análogos à imunoglobulina. Existem KIRs que são ativadores e existem KIRs que são inibidores. O que que acontece? Esses quizzes são especialmente importantes porque eles se conectam no HLA. Eles procuram um sítio HLA na outra célula. Se o HLA for compatível, essa célula NK não ataca. E se for um HLA incompatível, então essa célula NK exerce sua função citotóxica. E é importante que os genes de HLA e de KIR, eles estão em cromossomos diferentes. Então, mesmo que às vezes uma pessoa tenha um doador compatível no HLA, pode ser que o KIR seja diferente. Isso pode dar mais ou menos, por exemplo, aloreatividade quando estiver fazendo um transplante, por exemplo. Então, é a teoria do missing self, né, que não tem o próprio. Se ela chega numa célula, ela não tem o próprio receptor, então ela é ativada e destrói essa célula que está invadindo o organismo. Eu estou falando aqui de transplante de medula, mas poderia ser de órgão sólido, poderia ser uma bactéria ou alguma outra coisa. Bom, então, falei muito rapidamente aqui sobre a parte biológica, eu não acho que não é o foco a gente entrar em detalhe. Vamos falar um pouquinho das leucemias de célula NK. As leucemias de célula, as neoplasias, de maneira geral, células NK, são neoplasias raras. Elas são menos de 5% das linfóides, né? Mas ela tem um amplo espectro. Ela pode variar desde uma doença indolente até uma doença fulminante. Como a gente já falou, elas se originam das células NK e na OMS tem um monte de entidade lá. As principais entidades são as leucemias de células NK grandes, de células NK grandes e granulares, que ficou com esse nome na nova OMS de NK-LGL. Mas o nome antigo era doença linfoproliferativa crônica de células NK. A gente tem a leucemia agressiva de células NK, então Aggressive NK Leukemia, a ANKL.
Agora, essas duas entidades, a leucemia de células NK, LGL e a agressiva, são originadas de células NK, maduras. Uma leucemia aguda de células NK é virtualmente inexistente, ou seja, o que vem do precursor, uma leucemia linfoblástica NK, ela é virtualmente inexistente, tá? Ela é quase que teórica. Tem um pequeno capítulo ali na OMS, mas as principais são essas duas aqui: células NK grandes e granulares, e leucemia agressiva de células NK. Outras doenças que envolvem NK são, por exemplo, o linfoma NK-T extranodal do tipo nasal, né? E a gente eu não vou abordar hoje, senão ficaria muito extenso. E ela tem uma apresentação mais linfomatosa. Então hoje a gente vai focar nessas que estão no sangue mesmo, as leucemias. As ferramentas diagnósticas para essas doenças incluem, então, a imunofenotipagem, a pesquisa de Epstein-Barr, quando for o caso, a pesquisa de clonalidade e, talvez principalmente, a exclusão de outros processos, como infecções, imunossupressão e casos pós-transplantes. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, na medida que a gente for sendo interessante. Então, entrando agora especificamente na NK-LGL, ou na leucemia crônica de células NK. Bom, então, ela é uma proliferação crônica de linfócitos, como o próprio nome diz, ela é uma leucemia crônica, né, antigamente chamava assim, de células NK, grandes e granulares. O nome foi mudado de doença linfoproliferativa crônica de células NK, ou leucemia crônica de células NK, para esse nome novo de NK-LGL, porque o pessoal achou que isso ficaria mais representativo da, do comportamento da doença. Pois essa doença ela se manifesta como uma LGL mesmo, então como uma, que a gente já discutiu, de células T. Tá? Então, ela é uma proliferação crônica de linfócitos NK, geralmente acometendo idosos acima de 60 anos. Não há grandes diferenças de gênero e ela é caracterizada principalmente por citopenias, podendo ser neutropenia e anemia. Os sintomas B geralmente são ausentes e, eventualmente, ela está associada a doenças autoimunes, né? Então, aquela morfologia dela é uma morfologia, então, de linfócitos pequenos com citoplasma granular. Daí o nome LGL, linfócitos grandes e granulares. Só que não são T nesse caso, que é o mais comum. São células NK. Vejam que pela morfologia não dá para não dá para diferenciar, ok? A patogênese na prática é desconhecida. Doenças raras têm sua patogênese desconhecida em geral, mas tem algumas coisas que a gente sabe. Talvez tenha um papel viral. A gente sabe que não é Já, relacionado com Epstein-Barr. E isso vai ser só importante três. nos casos Foi. de. Agora, Oi, oi, chegou aqui, oi, era pessoal. quatro Alô? Oi, alguém e... quer perguntar alguma coisa? Tem alguém Bah, com o microfone aberto aí. Ah, perdão. Achei que era alguma dúvida. Acho que Bom, deu então certo. a gente. Então ela não é relacionada com Epstein-Barr, ok? Porque a gente isso é importante porque a agressiva é relacionada. E a gente sabe que tem algumas mutações, principalmente nas vias de JAK-STAT, mas também no TET2 e no CCL22. Isso em 30 a 50% dos casos. Então, o que se imagina, né, é que essas células têm uma expansão policlonal, talvez dirigidos por alguma inflamação crônica ou um agente viral. Isso mantido leva à formação de uma hematopoese clonal ou alteração do microambiente, até que tem-se finalmente uma aquisição de uma mutação, principalmente nas vias, como eu falei, da STAT, do TET2 ou do CCL22. Ok? Bom, qual a importância de cada uma dessas vias bem rapidamente? Então, a STAT3, a via da JAK-STAT, né, que é uma via só, né, ela é uma via que aumenta a atividade de genes anti-apoptóticos, ela aumenta a atividade de genes do ciclo celular, e ainda aumenta a atividade da produção de citocinas pró-inflamatórias. Então, essa célula para de morrer, começa a se multiplicar
e ainda induz a inflamação. Além disso, há alterações em receptores, por exemplo, em genes de receptores como CCL22, por exemplo, que induz, o que que ele faz? Ele induz a internalização do CCR4 em células apresentadoras de antígeno. E aí isso, tá, faz um aumento da quimiotaxia celular e favorece o ambiente tumoral, o microambiente tumoral, para que ela continue recebendo o estímulo para se manter viva e se multiplicar. E por fim, foi observado em alguns casos também alterações do TET2. O TET2 tem a ver com metilação, tá? E a hipermetilação desse gene aqui, o PTPRD, leva a uma desregulação da função da STAT3 também. Então, às vezes, mesmo que você não tenha mutação no gene da STAT3, você tem mutações de genes que afetam a STAT3, levando sempre a esse ganho de função que a gente vê, ok? Além disso, a gente tem também alterações relacionadas à autoimunidade e aumento também de Fas nesses pacientes. E tanto Fas quanto aumento da inflamação podem levar a citopenias. O Fas ele pode induzir a apoptose de neutrófilo. Então, ele contribuindo com a neutropenia, que é uma das características da doença. É, Bom, então, como que a gente faz o diagnóstico, então, desses casos? Os critérios essenciais para o diagnóstico de NK e IgL são a persistência da linfocitose de fenótipo NK, não pode ter alteração no TCR, porque o TCR é relacionado a linfócito T, e não pode, e a gente procura sempre evidências de clonalidade. Por quê? Porque a persistência de linfocitose NK às vezes pode ser reacional. O paciente pode ter alguma coisa de básica, a gente até nem reconhece, e isso daí é reativo e aumenta a célula NK, que é o grande diagnóstico diferencial desses pacientes. Então, eu preciso provar que são células NK na fenotipagem, como a gente já falou, 3 negativos, 56 com 16, e quantificá-las em sangue periférico. Por quê? O ideal não é 100 células NK que vai estar causando a leucemia do paciente, né? Eu vou precisar de 1.000, 2.000 para fazer o diagnóstico, então eu tenho que quantificar elas em sangue periférico. E eu vou tentar demonstrar anormalidades, como, por exemplo, a diminuição do CD56, que normalmente era para ser positivo, o 57, que muitas vezes é positivo vindo negativo, ou extremamente forte, e etc. Então, aqui só um caso, que eu peguei aqui bem rapidamente, onde eu tenho um monte de célula na região de linfócito, elas não têm CD3, que são essa população em roxo aqui, elas não têm CD3 e nem CD19, elas têm 56 positivo. Então, isso daqui me mostra que isso aqui é uma população de células NK. Claro que a gente faz vários outros antígenos, aqui eu estou resumindo para não ficar muito extenso. E uma anormalidade que ela tem é a expressão fraca de CD7. Em geral, a célula NK tem um 7 muito forte, era para estar aqui nessa região onde eu estou passando o mouse aqui, né? Então, era para essa célula estar aqui. Mas ela tem um 7 bem fraco. Bom, então, se eu detectei um aumento de células NK e já vi que ela tem alguma anormalidade, ficou o desenho aqui, como é que eu... Deixa eu apagar esse aqui. Pronto. Então, se eu já demonstrei que tem aumento de células NK e vocês, como clínicos, já excluíram várias causas reacionais, autoimunidade, etc., eu vou tentar demonstrar clonalidade nessa célula NK. Uma das formas de mostrar clonalidade de célula NK é muito difícil de provar. Por quê? Porque nos linfócitos B e T, a gente tem aqueles rearranjos, tanto do gene da imunoglobulina quanto do receptor de células T, o TCR. Então, quando eu meço esse rearranjo, eu quantifico se esse rearranjo é clonal ou não, eu tenho aí uma forma de detectar clonalidade. Mas na NK não tenho rearranjo de gene. Lembra que ela é uma célula do sistema imune inato. Então eu não tenho essa parte adaptativa, que são a imunoglobulina ou TCR. Então eu não consigo direito fazer a, a clonalidade de célula NK. Mas algumas coisas têm se tentado. Uma dessas coisas é a pesquisa de expressão de apenas um subtipo de KIR. Então, lembra que eu falei que a célula tem vários receptores desse tipo KIR?
Mas nem sempre cada linfócito NK individualmente, dentro de cada um de nós, tem todos eles. Então, eventualmente, se eu detecto que uma determinada célula NK tem apenas um subtipo de KIR, isso daí pode ser uma prova ou um surrogate marker, né, de clonalidade. Na prática, isso é muito difícil. Por quê? Primeiro que é pouco disponível. Por que que ele é pouco disponível? Não é nem que seja difícil de marcar isso por citometria, mas numa doença rara, você ter que manter um teste é sempre um problema, porque isso tem um certo custo de manutenção de você manter o teste aberto, por exemplo. Além disso, como eu falei, as células NK podem apresentar mais de um receptor, dificultando a detecção de clonalidade por esse método. E por fim, não existem valores de referência para eu falar se aquela população de células NK que eu estou vendo é normal ou não. Lembrem-se que quando a gente tem uma neoplasia qualquer que seja, BT ou NK, não são todas as células NK que são clonais. Eu vou ter células clonais misturado com populações normais residuais. Então, quando eu só pegar a célula NK, às vezes eu vou achar o KIR, até acho uma população suspeita, mas eu tenho tanta população normal em volta que eu não consigo determinar se aquilo é clonal ou policlonal. Então, aqui só mostrando um caso, né? Que é uma célula NK, CD16 forte, ela tem CD2, que é normal ter CD2, ela é CD8, então isso prova que é uma célula NK. Ela já é estranha porque o CD56 dela é bastante fraco, quase negativo, como vocês podem ver aqui no eixo Y. E quando a gente vai tentar ver a clonalidade, esse CD158A, ele é um tipo de KIR. Ele marca dois tipos de KIR que eu agora não me lembro de cabeça, mas ele está forte, assim, está uniformemente positivo para esse marcador. Então é provável, é bastante provável que essa população seja clonal. Ela já tem uma normalidade fenotípica, que é o 56 fraco, e ainda tem uma expressão uniforme de um dos tipos de KIR. Outra forma que a gente tem de ver clonalidade, nos casos de doenças NK, para provar que o paciente tem, é uma leucemia de células NK, é a clonalidade molecular. Então a gente pode fazer três testes. Existe um teste, os NGS, que a gente já conhece bem, existe um teste chamado MARA e um outro teste chamado RFLP. Então, vou falar rapidamente de cada um deles. O NGS meio que vocês já conhecem, né? É um sequenciamento de nova geração, a gente vai tentar detectar mutação em genes. Os principais são esses que eu estou mostrando. STAT3, STAT2 e CCL22. Não é 100% dos casos. Como eu falei, na melhor das hipóteses, 50% dos casos clonais estarão mutados. Ou seja, se você não pegar a mutação, não significa que a sua doença não seja clonal. O que é o UMARA? Então, o UMARA ele é um teste que ele vai se basear no fato de que o cromossomo X em mulheres ele é inativado de maneira aleatória. Então, vamos supor que a mulher tem lá, vamos supor não, a mulher tem lá os dois X, mas vamos supor que eu chamo eles de X1 e X2. Então, mais ou menos metade das células vai inativar o X1, mais ou menos a outra metade vai inativar o X2. Então, qual que é o princípio do teste de UMARA? Você isola a célula NK por um método ou de citometria de fluxo por sorting ou por coluna. E existe um gene, que é um receptor de andrógeno, no cromossomo X, que ele é altamente polimórfico. Então, se eu sequencio esse gene, o que que acontece? Existe uma técnica que usa algumas enzimas de restrição que só vai sequenciar o X ativo, certo? Então, se a minha população de NK ela é policlonal, eu vou ter metade das células com X1 e metade das células com o X2. Mas, se é clonal, quer dizer que todas elas vieram de um mesmo NK que lá atrás inativou o mesmo X. Então, eu vou ter, por exemplo, só o X1 ou só o X2 naquele grupo de células NK. E aí eu vou provar clonalidade, certo? O que vocês, obviamente, já entenderam é que, primeiro, só dá para fazer em mulher e só vai ser sensível se a mulher for heterozigota para esses receptores de andrógeno, que às vezes não acontece. Um outro teste que tem o mesmo princípio do MARA é esse teste RFLP, que é uma restrição de fragmento, né? O que que acontece? Você é o mesmo princípio do MARA, mas resumidamente, você tem que procurar algum gene que num homem ou numa mulher homozigota lá para o receptor de androgênio, algum gene que tenha chance de ser muito polimórfico na população. E você sequencia esse gene. Então ele
tira a célula NK e faz o sequenciamento. Ou, no caso, eles fazem até uma digestão com enzima específica e molhem e medem o tamanho desses fragmentos que vieram desses genes supostamente polimorfos. Como vocês viram, a minha explicação é bem difícil de fazer, porque o teste ele é muito laborioso mesmo, né? Então você tem que achar um gene que supostamente a pessoa vai ser heterozigota e tentar determinar essa heterozigose. Se a célula NK, a população total de célula NK, você tem lá 1.000 células NK, 500 forem um alelo e 500 forem outro alelo, aquilo é policlonal. Se 980 forem um mesmo alelo, então aquilo ali é, é monoclonal. Como vocês podem ver, tanto o MARA quanto esse teste de clonalidade são difíceis e trabalhosos de fazer. Então, na prática, o que acontece é que não tem disponível, entendeu? Na prática, para se fazer isso daqui. Vai ter raros centros que fazem, eventualmente durante uma tese de alguém, durante o tempo de alguém, né? Então, na prática clínica, isso daqui é muito difícil de se manter. Então, quando a gente tenta procurar clonalidade GNK, o que a gente vai fazer então é olhar ou para restrição do KIR ou para NGS, e mesmo assim, talvez o NGS seja até o que vai ficar mais disponível no final. Alguns grupos tentam padronizar quando que eu consigo falar que uma célula realmente é clonal ou não, né? Então eles criaram um score de pontuação para isso daí. Então, se eu tenho linfocitose maior que 1.000, o paciente ganha um ponto. Se eu tenho fenótipo NK com restrição de Kiro, o paciente ganha 2 pontos. Se eu tenho hiperexpressão na citometria de fluxo do CD94 ou NKG2A, que isso é um dímero, né? O paciente tem um ponto a mais. E se eu tenho mutação de STAT3, TET2, eles botaram esses genes aqui, mas STAT5B é bem raro em ossímetro de células NK, então o paciente ganha 2 pontos. E aí, se o paciente tiver só um ponto no score de clonalidade, então, por exemplo, ele tem linfocitose maior que 1.000, mas tudo aqui está normal, ele provavelmente é reativo. Se ele tiver um score maior que 4, ele quase com certeza ele será clonal. De 2 a 3, você fica na dúvida. Então, juntando tudo isso, como que são os critérios diagnósticos dessa doença pela OMS? Então, eu tenho os critérios essenciais e os desejáveis. Essencial é um aumento persistente de célula NK circulante, maior que 2.000 por 6 meses, evidência na citometria de fluxo de que tem uma população de células NK aumentada preferencialmente anormal e demonstração de restrição do KIR como marcador substituto de expansão clonal. Como desejável, fazer uma avaliação medular e ver se eu tenho célula NK intracinusoidal, que é um padrão de invasão de célula NK na medula, ou demonstrar a mutação do STAT2 ou TET2 nas células NK anormais. Então, só que, na prática, se você tiver um aumento de população NK anormal e que ela for restrita por KIR, a, NK, a OMS fala que eventualmente você já pode fechar o diagnóstico, mesmo se o valor for abaixo de 2.000. Falando muito rapidamente do que essa doença causa, é muito parecido com a LGL, por isso que eu não vou ficar me alongando. Mas ela causa linfocitose discreta, geralmente, citopenias, infecções e doenças autoimunes. Um terço dos pacientes será assintomático. Os sintomas constitucionais são relativamente raros, então menos que 20% dos casos. Eu posso ter neutropenia, plaquetopenia, anemia, mas é raro, na verdade, eu ter isso daí de maneira muito significativa. Agora, se eu tiver uma neutropenia importante, eu posso ter infecções e anemia dependente de transfusão, se esse tipo de citopenia for importante, mas é raro. Doenças autoimunes podem estar presentes, então a gente detecta, mesmo em pacientes assintomáticos, positividade para vários marcadores de autoimunidade, mas nem sempre isso é manifesto. Ah, bom, então, como que é o prognóstico dessa doença? Então, como vocês viram aqui pelos sintomas que o paciente pode ter, basicamente são citopenias, ah, em geral, de pequena para moderada monta. O curso é bastante indolente e a sobrevida desses pacientes é longo na maioria dos casos. Então, o tratamento ele se baseia
Então, na observação dos pacientes assintomáticos e na imunossupressão naqueles pacientes que têm sintomas, com MTX, ciclosporina e ciclofosfamida sendo as medicações mais usadas. E a meta não é curativa, mas é o controle das citopenias. E as respostas são lentas quando a gente trata esse paciente. Não é que você vai dar o MTX hoje, semana que vem ele vai estar resolvido o problema dele. Demora meses, às vezes, até a gente obter resposta. Por que que essa doença, então, que é tão indolente e tal, ela tem uma certa importância? Porque, na verdade, ela é causa de linfocitose, muitas vezes assintomática, e a gente não consegue, às vezes, fechar e dar o diagnóstico diferencial. Então, aquele paciente com linfocitose, que vem encaminhado para o ambulatório, às vezes com uma anemia discreta ou plaquetopenia discreta, e quando você faz lá a citometria de fluxo sangue periférico, você tem 1.200, 1.300 células NK. E aí, é doença ou não é doença? É isso que está causando a doença do paciente ou não? Então, às vezes, ele vai entrar no diagnóstico diferencial da investigação de citopenias ou de linfocitose. E ela pode ser bem chatinha até fechar o diagnóstico. Então, em geral, a gente precisa acompanhar esses pacientes, como eu falei, por alguns meses até obter a resposta. Ela não é tão boa, geralmente, essa resposta. Ah, a maioria dos estudos é meio retrospectivo e tem poucos pacientes. O suporte que a gente pode dar para os pacientes mais sintomáticos, além de dar alguma dessas medicações imunossupressoras, é a eritropoetina, mas não tem uma resposta muito boa. E a gente eventualmente pode usar granuloquine, principalmente em cenários de neutropenia febril, porque ele não vai sustentar a resposta. Então, só voltando aqui, eu acho que o slide, por algum motivo, eu troquei a ordem. Um algoritmo diagnóstico proposto, então, seria o quê? O paciente tem linfocitose com citopenia, tem aumento de faz o esfregação-sangue periférico, eu vejo que tem um aumento de células LGL e eu faço a citometria de fluxo. Se for CD3 positivo, vai ser uma LGLT. Se for CD3 negativo, então eu vou pensar em célula NK. Se a apresentação ela é agressiva, esse paciente não tem NK-LGL. Mais provável é que ele tenha uma apresentação indolente. Então, eu vou fazer aqueles pesquisas todas que a gente falou, tem mais de 1.000 células NK, será que tem restrição do KIR? Será que tem alguma normalidade fenotípica ou alguma mutação? E aí, dando, então, aquele score de clonalidade MORC4, por exemplo, ou seja, eu tenho alguma mutação junto com alguma alteração fenotípica, então eu vou fazer o diagnóstico de leucemia células NK. Eventualmente, isso vai ser um diagnóstico misto. Você vai ter excluído um monte de coisa, ele tem um aumento de células NK, e você vai ficar observando o paciente. Muito diferente disso, pessoal, é a leucemia agressiva de células NK. Essa doença é extremamente rara, mas ela é extremamente agressiva também. Eu acho que depois, sempre quem tem um caso acaba lembrando. O paciente morre muito rapidamente, às vezes é muito difícil até de dar tempo de tratar. Então, ela é uma neoplasia sistêmica agressiva, frequentemente associada a Epstein-Barr, com a sobrevida mediana de 2 meses, né? E, em geral, a enorme maioria dos pacientes morre em menos de um ano. O início é abrupto e tem curso fulminante, com febre, hepatosplenomegalia, citopenias, coagulação intravascular disseminada e hemofagocitose. A média de idade é mais jovem, pacientes geralmente de 40 anos, e a literatura fala que é muito em paciente asiático, né? Especialmente bem não do Oriente Médio, mas do Oriente mais distante de nós, né? Principalmente Japão, China, Coreia. Então, esses pacientes são os pacientes alvo. Mas, na América Latina, também é o segundo lugar de maior incidência da leucemia agressiva de células NK. Então, quais são os critérios diagnósticos, né? Então, a presença de células NK atípicas, muitas vezes até de aspecto blastoide, no sangue ou na medula. Vejam que é um pouco diferente da morfologia que a gente vê nas NK-LGL. Essa doença é associada ao Epstein-Barr, é uma dessas neoplasias associadas ao EBV. Então, se você for dosar DNA do circulante do vírus, ele vai estar bastante alto. O fenótipo das células é um fenótipo muito parecido com o das células NK que a gente falou agora, só que, em geral, é um 56 mais forte e um CD16 mais fraco. Isso faz sugerir que essa doença ela é mais associada com aquela subpopulação de NK56 forte.
que ela é mais produtora de citocina e menos citotóxica. E são essas citocinas que, na fisiopatologia da doença, levariam então ao CVD e à hemofagocitose. A gente pode procurar também clonalidade por KIR, só que nessa célula aqui, a maioria dos casos não expressa nenhum KIR, então uma clonalidade por ausência do receptor e não por expressão de apenas um deles. E toda vez esse paciente vai precisar de um monte de exame complementar, porque ele vai estar muito doente. Então, uma coisa interessante é que, às vezes, a gente tem essa célula aqui no sangue, por exemplo, que tem até um fenótipo que lembra um pouco aquela que a gente falou, LGL, mas às vezes o mesmo paciente, então esse aqui é o mesmo caso, por exemplo, o paciente tem células muito mais feias na medula óssea. Isso pode acontecer. Então isso é bastante interessante. A morfologia no sangue da medula pode variar bastante, mas o grau de infiltração da medula pode ser menor que o do sangue, sugerindo que, na verdade, talvez essa célula tenha vindo de outro lugar, como por exemplo do linfonodo, do fígado, lá tenha sofrido a mutação, vai para o sangue e posteriormente infiltra a medula. Então, isso é bem variável. Então, nem sempre esperem de um paciente desse que a medula óssea vai vir com uma infiltração imensa de célula, mesmo que o paciente esteja muito doente. Porque, eventualmente, a infiltração principal será nos linfonodos, fígado e baço. E a infiltração na NK-LGL, em geral, ela é só sinusoidal, e aqui nesse caso ela pode ser as duas coisas. Então, aqui, estou mostrando para vocês o que é um padrão sinusoidal de infiltração da medula óssea. É quando as células fazem essa linhazinha aqui, ó. Vê que ela não está um bololô, não está fazendo um nódulo. Ela vai fazendo linhas, né? Fila indiana, como a gente costuma falar, né? Em geral, representando o sinusoide, né? Claro que os sinusoides não são cortados todo de comprido, né? Então vai ter algumas vezes que a gente não consegue ver essas figuras, mas a gente vê essas filas indianas que são infiltração intrassinusoidal. E aqui uma marcação para Epstein-Barr, mostrando então essas células aqui praticamente em preto, né? É um azul violáceo muito escuro, mostrando as células infectadas pelo Epstein-Barr. Falando rapidamente de Epstein-Barr, né, ele é relacionado a muitas doenças hematológicas e principalmente em paciente imunossuprimido. Então a gente tem difusos de grandes células que podem ter Epstein-Barr, primário sistema nervoso central, Burkitt na sua forma endêmica, Hodgkin, linfoma plasmablástico, o primário de efusão, né, aquele linfoma primário das efusões, quase 90% dos casos serão EBV positivo. Que o EBV, como que o EBV funciona? Quando ele entra no nosso corpo, né, ele geralmente ele sintetiza muitas proteínas, um monte de proteínas associadas com a proliferação celular, e isso é muito imunogênico, isso gera uma resposta imune muito grande. Esse é chamado período de latência 3. À medida que esse vírus vai, entre aspas, tentando escapar do sistema imune, ele começa a fazer um down regulation da expressão dessas proteínas, até que ele entra na célula e ele então funde parte do seu DNA, né, com o DNA da célula. E eventualmente ele fica ali quietinho até o momento onde a gente tem uma imunossupressão, por exemplo, ou a célula adquire alguma mutação que permite que esse vírus se expanda e esse DNA volte a se expandir. Então, à medida que vai passando o tempo, as proteínas sintetizadas vão diminuindo. Mas essa proteína chamada Eber aqui, que é uma sigla, né? Ela vai sendo, ela é sempre expressa. Então, ela é um marcador importante que os patologistas usam em linfoma para determinar se ele é ou não é relacionado ao Epstein-Barr. Na neoplasia de células, agressiva de células NK, então a gente tem essa infecção inicial, que inclusive, um detalhe, o Epstein-Barr ele entra primeiro nas células B. A célula B que é o grande foco de entrada do Epstein-Barr. Só que, de alguma forma, ele entra na célula NK. Não é totalmente sabido, mas provavelmente talvez por via indireta, por células apresentadoras de antígeno. Isso leva a uma infecção crônica até aquele padrão de latência tipo 1, que é quando a célula já está realmente, o Epstein-Barr está com bem poucas proteínas sendo sintetizadas e já está se integrando no DNA celular. Eventualmente, pode ter um monte de mutação, alteração citogenética, gênica ou epigenética, que leva então à transformação dessa célula NK em uma célula ativa, agressiva, grande produtora de citocinas, com CIVD, hemofagocitose e a falência de múltiplos órgãos e sistemas.
Um monte de alteração citogenética e um monte de mutação pontual pode ser encontrados na leucemia de células NK. Diferente da outra lá que a gente falou, a leucemia crônica de células NK ou NK-LGL, aqui eu posso ter várias alterações cromossômicas, coisa que a gente vê pouco lá. Então, deleção do 6, ISO do 7, deleção do 11q, várias alterações de 7 e do 17 e ganhos do 1 são alterações comuns. Mutações também incluem a via da JAK-STAT, como a gente falou, TET2 também está envolvido, mas tem vários outros, como por exemplo o famigerado, né, TP53, que é mutado em até um terço dos casos. Bom, critérios diagnósticos, então, pela OMS. Essenciais: apresentação do quadro com febre, sintomas constitucionais e um quadro leucêmico em sangue periférico. Um comprometimento sistêmico por células, ou seja, você demonstrar que tem células NK em outros sítios, e ausência, obviamente, de TCR, senão será uma célula T. E desejável é a positividade, perdão, para o Epstein-Barr, que é positivo em 90% dos casos, e a presença de hemofagocitose. Aqui um gráfico de sobrevida desses pacientes. Sempre vai ser gráfico com poucos casos, tá, pessoal? Mas só para vocês verem que aqueles gráficos desastrosos, né? Aqui mais ou menos um ano, todo mundo tinha falecido. Até o linfoma de células TNK nasal, apesar de ter poucos casos, tem uma sobrevida melhor. Então, o prognóstico desses pacientes é muito desfavorável. Eles chegam mal no hospital, eles evoluem mal, e a sobrevida mediana, então, é de semanas a poucos meses, se o paciente não receber nenhuma terapia, e aí mesmo recebendo, não é lá essas coisas. O que dá para tratar esses pacientes são alguns regimes baseados em asparaginase, tá? Então tem vários aqui. Esse SMILE aqui é corticoide, metrexate, fosfamida, asparaginase e etoposide, se eu não me engano, que parece ter alguma chance do paciente sobreviver. A única opção realmente de cura desses pacientes é se ele fizer transplante logo que ele entrar em remissão. Então, o paciente que feito o diagnóstico é assim, trata com regime baseado em asparaginase, se o paciente aguentar. A maioria é relativamente jovem, tem menos de 40, né? Se for possível. Então, entrou em remissão, transplanta. O CHOP não funciona nesses pacientes, né? Então, aqui, um trabalho que estudou alguns pacientes com leucemia agressiva, não recebeu asparaginase em azul, morre todo mundo. Asparaginase, quase todo mundo, mas alguém sobrevive. Quem sobrevive? São os pacientes que respondem à asparaginase. Então, se o paciente teve alguma resposta à asparaginase, ele tem chance de sobreviver. Se ele não respondeu, o prognóstico é extremamente reservado. E dos pacientes que responderam, aqueles que são transplantados são aqueles que ainda tiveram alguma chance de se manterem, enfim, vivos após 12 meses, né? Então, mas vê que os N são sempre baixos, né? Então, então esse N aqui, por exemplo, super baixo, né? Só 6 pacientes foram transplantados, ou seja, vocês veem de 48, só 6 conseguiram receber o transplante. Mas as meta-análises têm mostrado que quando você consegue transplantar esse paciente, parece que tem realmente um ganho de sobrevida nesses casos. Então, qual que é o fluxo diagnóstico desses pacientes? O paciente vai chegar muito grave para leucemia de células NK de maneira geral. Primeira vez, se é indolente ou agressivo. Como eu falei aqui, frisei bastante, é muito diferente a apresentação dessas duas leucemias. A biópsia da medula mais a imunofenotipagem ou a imunistoquímica vão mostrar que se trata de uma célula NK e podem mostrar que ela já tem algum tipo de alteração, sugerindo que seja uma célula neoplásica clonal. Casos agressivos, pesquisa de Epstein-Barr é muito importante. E ah, em casos de dúvidas, né? A gente vai sempre, ou no caso diagnóstico, o ideal é sempre tentar procurar clonalidade. Então, o KIR e o STAT3, principalmente. STAT5 é mais para LGL e o MAR RLFP, como eu falei, a gente quase nunca consegue fazer. Em alguns casos, a gente vai passar para o estadiamento, vai usar várias bioquímica laboratorial. E no caso
da leucemia agressiva de células NK, provavelmente esse paciente tem uma grande chance de chegar com síndrome hemofagocítica. Então, resumindo, NK-LGL indolente, citopenias crônicas, leucemia agressiva de células NK, fulminante com EBV muito alto. O fenótipo de células NK pode variar bastante de paciente para paciente, e o tratamento, no caso de pacientes com LGL, vai ser ou acompanhamento, caso seja uma coisa discreta, você só dá o diagnóstico e fica no watch and wait, ou você vai partir para imunossupressão. E no caso das leucemias agressivas, são esquemas com L-asparaginase e, quando possível, transplantar. É muito importante sempre diferenciar, principalmente nas indolentes, o reativo do clonal. Então, às vezes o paciente chega ali com 1.000, 1.100 NK, um número um pouquinho só aumentado, e você fica ali com aquele paciente sem saber se aquilo é reativo ou não, e de repente ele tem até uma citopenia, mas não é causada pela célula NK, sim, tanto citopenia quanto aumento de células NK são reativos a um terceiro fator oculto. CHOP não funciona para NK agressivo, onde você vai sempre considerar o transplante. E na LGL é só tratar os sintomas, e as respostas são lentas e graduais. Bom, apesar de ter começado um pouquinho tarde, terminei no horário, a gente tem aí 10 minutinhos para perguntas. Não sei se alguém quer compartilhar, que já teve algum caso, porque é sempre enriquecedor quando a gente ouve alguém que já teve algum caso de, somente da agressiva, né? Eu já, acho que se eu não me engano, não sei se foi na minha residência, na minha pós-graduação, teve um paciente com leucemia de células NK que foi assim, fez diagnóstico, rapidamente, infelizmente, ele foi a óbito. Eles ficam muito graves, é até difícil de fazer quimio. Acho que tem uma dúvida da Laura. Doutor, eu achei muito difícil essa parte, essa parte do diagnóstico do NK-LGL no sentido de provar clonalidade. Difícil assim, na prática mesmo. Digamos que eu tenho um paciente que tem uma linfocitose com ou sem citopenias. E eu já fiz avaliação de tudo que poderia ser reacional. Eu rastrei neoplasias comuns da idade, neoplasia de próstata, mama, pulmão, se fuma, enfim. Fiz rastreio, investiguei doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, vi que não tem nada para isso. Eu, Se eu já tenho que o paciente não tem mais nenhuma comorbidade que possa levar aquilo, eu posso omitir essa parte de provar clonalidade? Então, essa é uma grande dificuldade mesmo, Laura. Por quê? Porque os testes de clonalidade eles são difíceis para a gente ter acesso, né? Principalmente no sistema público, né? E a citometria de fluxo, ela eventualmente vai mostrar um aumento de células NK que pode ou não ter alguma aberração imunofenotípica. Se ela tiver uma anormalidade imunofenotípica flagrante, como uma perda de CD7, por exemplo, isso favorece muito que isso seja clonal, tá? Mas às vezes essas alterações na imunofenotipagem são discretas ou inexistentes. Então é muito difícil mesmo. Por isso que esse casinho ele é sempre chato. Ele é fica aquele casinho que fica mordendo seu calcanhar ali que você não consegue resolver. Mas uma vez excluído o que você tem, ah, e você tem uma linfocitose NK sustentada, o diagnóstico aí presuntivo é de leucemias, dessa leucemia crônica de células NK ou de NK-LGL, tá? A parte boa da história é que se não tiver citopenia, não tem muito o que você fazer. Você vai ficar acompanhando esse paciente só. Agora, se tiver citopenia, talvez a sua investigação precise englobar também, por exemplo, excluir uma SMD, por exemplo, nesse paciente, né? Mas se você fez mielograma, não tem nada, nenhum indicativo de SMD, e a citopenia é importante, então você vai ter que presumir que isso daí é uma leucemia de células NK e vai acabar tratando, tá? Se você não tiver como fazer um NGS, por exemplo, como fazer outro FIR, por exemplo, né?
Então, realmente, ele é difícil mesmo, ele é um desafio diagnóstico, né? O Yuri está com a mão levantada, não sei nem se ele não quer complementar isso, porque ele também já passou bastante por esses dois lados aí. Não, na realidade, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre o diagnóstico diferencial de SMD, a situação onde que, de repente, o achado das células, no caso, dos linfócitos grandes e granulares, é incidental. Exemplo assim, a pessoa está fazendo uma investigação básica focada na SMD, sem considerar, às vezes, uma imunofenotipagem, ele recebe hemogramas de laboratórios externos onde não se percebe uma LGL ali circulante, e de repente, na biópsia de medula, tem lá uma impressão do patologista que tem os linfócitos em sinusoides, igual você muito bem pontuou. Você acha que uma imunistoquímica direcionada para CD56 já seria assim muito é, influenciadora, comporia bem na questão do diagnóstico? Ou você acha que seria ainda possível ou necessário ter que complementar a investigação? Da LGL-NK, estou falando. Você diz quando tem para fazer diferencial com SMD? Você está falando? Por exemplo, estou fazendo tem um cenário de citopenia, pessoa de mais de 60 anos, que encaixa Uhum, mais ou menos ali na idade da LGL-NK. E eu encontro, por acaso, né, na biópsia de medula, o patologista entra em contato e fala, olha, parece que eu vi um infiltrado aqui e tal. uhum, E aí, de repente, entendi. você fala, não, então marca para mim aí um CD56. Uhum, Isso daí já seria algo para te facilitar o diagnóstico? Bastaria se você marcasse, por exemplo, ou teria que uhum. fazer uma investigação complementar? Eu acho que bastar não basta, porque aí vai ser um caso bem difícil, né? Porque ele já tem citopenia, ele tem um achado ali de uma linfocitose. Aí o que que a gente precisaria saber? Primeiro, a magnitude dessa linfocitose no sangue. Porque se for uma coisa muito pequena no sangue, eu estou achando 100, 200 células NK, não vai ser NK-LGL, tá? Quase com certeza. Dá um passo para trás no diagnóstico. Pegar os critérios de SMD, ver se eles se aplicam também, para a gente não excluir. E aí, infelizmente, existe aquela situação, igual nas células T, né? Onde a gente tem uma interface entre as duas doenças, né? Então, a gente tem aqueles casos que existe a clonalidade de células T ou de células NK em casos de SMD, da mesma forma que em casos de aplasia também, às vezes a gente acha, né? Bom, aí o caso sempre ele vai ser mais difícil, a gente vai tratar pela doença mais provável. Então, se o paciente tiver alguma alteração genética de SMD, por exemplo, ele vai ser SMD. Então, se ele tem um 20q, por exemplo, ele vai ser diagnosticado como SMD. Agora, se ele não tem nada, não tem tanta displasia, você praticamente deu vários. Tudo que era para ter na displasia, você afastou ou é muito fraco. Aí provavelmente esse paciente. E tem uma quantidade mais razoável de célula NK, por exemplo, 1.000, 1.200, 1.500. Principalmente se for acima de 2.000, aí quase com certeza é uma leucemia de células NK. Então é uma zona cinzenta mesmo. Daí a dificuldade lá, porque tem essas zonas cinzentas aí dessa neoplasia entre as duas. Eventualmente, né, em raros casos, a gente pode buscar alguém que faz KIF. Isso aqui no Brasil é mais frequente, tá? Tem alguns laboratórios de pesquisa que o pessoal faz. A gente teve até uma época na Unifesp, né? Então a gente pode tentar fazer nesses casos, tá? Mas é uma zona cinzenta, eventualmente. É difícil mesmo, às vezes, fazer esse diagnóstico. Não sei se algum colega quer complementar também. Não sei, Yuri, se deu para entender, se você quer trazer Não, não alguma entendi, mas assim, uma. eu queria só complementar com uma outra pergunta. Por exemplo, esses números 500, 1.000, 2.000, às vezes eles são meio aleatórios. É, são, pela OMS, para a NK ele ainda bota 2.000 como critério, um dos critérios essenciais. Só que, de fato, como você falou, a gente sabe que pacientes com contagens menores que 2.000 podem ter manifestação clínica também. Só que quanto mais eu desço o ponto de corte do 2.000, mais eu vou ter que investir no diagnóstico diferencial. Entendeu? Então, por exemplo, se eu coloco lá 2.000, pô, acima de 2.000, quase com certeza vai ser uma leucemia de células NK, é muita célula NK. Eu acho que eu não falei. A gente tem uma referência de quantidade de células NK que a gente tem no sangue, é em torno de 300 células NK por milímetro cúbico, um pouco mais, um pouco menos. 2.000 é muito aumentado. Então, isso
é aquela história da sensibilidade e da especificidade, né? Quanto mais específico, 2.000 vai ser muito específico, mas talvez seja menos sensível. Se eu cortar isso para 1.000, já começo a entrar, aumentar a minha sensibilidade, mas eu começo a entrar na zona de outros reacionais que pode ter, né? Ou de não ser essa a causa da citopenia do seu paciente. Então é uma zona cinzenta, isso aí não tem definição mesmo ainda, é um desafio diagnóstico mesmo. Ô, Matheus, obrigado, Elbordi. Muito boa apresentação e realmente é uma situação difícil, né? Para os casos de NK agressiva aguda, já tem descrição de terapia celular, tipo CAR-T, para tratamento desses casos, embora sejam raros, né? Tem alguma descrição de grupos asiáticos? Não vi, doutor Bordinho. Boa pergunta, eu não vi. Eu olhei artigos bem recentes e eu não vi ninguém que citou isso, viu? O Celso Mas é quer estar aí ainda? Não sei se ele já ouviu alguma coisa. não sei se ele tá Ele na O sala. saiu, Deixa Celso, eu... Celso saiu. Celso saiu. Bom, mas quem quiser, se É, alguém ouviu, não porque sei. aí você tem essa questão da agressividade, né? E que o halogênico ajuda, mas também não é tão positiva a resposta, como você bem mostrou, né? Talvez exista algum grupo que já esteja fazendo esse tipo de possibilidade. Talvez valha a pena. O Renato Cunha estava aí também, não sei se ele quer falar, se ele já viu algum caso. Eu acho que ele tá ainda, né? Oi, Quer Gordinho, falar? bom dia. Bom dia. Oi. Não, tô aqui sim. Não tem, né? A gente tem para leucemia de células T, para célula T clássica, né? Mas para esse tipo específico, não. E as doenças, de uma maneira geral, agressivas, linfoma de Burkitt, por exemplo, que é outro perfil de doença, mas que mostrou relacionado à doença do EBV, né? O que tem de série de casos de CAR-T é muito ruim. E eu acho que aqui para células NK, eu acho que a gente não tem nem casos anedóticos ainda, né? Eu acho que tem uma questão do marcador. Se a gente, né, as células T, no caso de CAR-T para células T, se a gente fosse usar algum marcador que possa ser compartilhado com a célula NK, tem a questão da fratricidade, né? Então, isso é um problema grave, assim, difícil de, de, de resolver dentro do cenário das células CAR-T. Então, a gente realmente não tem, né? Essas doenças muito específicas, um perfil muito agressivo, mesmo LGL, talvez a gente tivesse tempo de fazer algum tipo de manufatura, né? A gente não tem ainda nada publicado nesse sentido, tá? Perfeito. Uma outra questão, Matheus, esse pessoal, agora passando para os casos mais indolentes, vamos chamar assim, eles têm neutropenia e essa questão imunológica é muito afetada e pode ter casos de infecções de repetição, né? Existe algum protocolo para uso de antibiótico preventivo nesse acompanhamento do caso indolente? Hum, Olha, doutor Boni, acho que só em casos que forem mais pontuais, viu? Algum paciente Né? que eventualmente. Não, acho que só em casos bem pontuais, assim, talvez. Mas protocolo tipo assim, menos que 500 entra com profilaxia, isso eu não vi Não é descrito, viu? escrito. Não, não é Perfeito. prescrito. Não, realmente não Obrigado. vi. Imagina. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma pergunta. Eu queria agradecer pelas perguntas que tiveram. Eu sei que não é fácil, é difícil mesmo, porque as respostas são sempre cinzentas, elas não são preto no branco, porque justamente ela causa mesmo essa dificuldade diagnóstica, né? E como a gente viu, os testes de clonalidade ainda são muito restritos, né? Então, vão ser casos desafiadores mesmo, né? Mas acho que é isso, Walter. Não sei se a Obrigado, gente Matheus. pode encerrar Perfeito. essa Acho que a sim. terapia agora. Obrigado, Parabéns aí, Gordinho. Matheus. Obrigado. Obrigado, Um pessoal. Bom dia, abraço. boa semana a todos. Tchau, tchau. Bom, acho que nós podemos continuar aqui no mesmo link. Pedro está aí? Oi, professor, bom dia.
Bom dia, tá bom, Pedro? Posso Beleza? estar na praia, meu? Que história é Você essa viu? aí? É só efeito artificial, é só efeitos especiais, cara. Infelizmente, gostaria. É que a cara Pedro, tá antes de você cansada. começar, eu queria fazer uma consideração. Eu achei boa a ideia da gente discutir, eu estou rouco, perguntas em hemoterapia, mas eu fiquei pensando no seguinte, talvez fosse mais produtivo, a gente pode até continuar com essa linha, mas seria mais produtivo, e aí sim, se você escolher algumas perguntas e mandar para todos os residentes, para que eles tentem preparar uma resposta e que a gente chegue aqui e a gente discuta essas respostas, que a gente possa, com isso, aprofundar mais a discussão. Senão a gente Nossa, fica ótima muito, ideia. não é, sim, não. Eu acho uma ótima ideia, professor. Inclusive, assim, se a gente for fazer de novo desse modelo, é super fácil, porque eu tenho as coletâneas das provas, eu mando antes do grupo dos residentes já sem a resposta, o pessoal olha e aí aqui a gente traz a resposta, por exemplo, né? Acho que essa seria. Não, e o pessoal não só olha, o pessoal traz resposta e a gente discute, escolhe um ou dois aí para discutir. Exato. E aí talvez não possa ser uma quantidade muito grande de perguntas, né? Talvez a gente tenha uma hora aí, talvez umas 5 perguntas no máximo. Eu não sabia como é que ia ser, então o que eu fiz? Eu montei 30 questões, que eu acho que é muito, para não faltar. Aí a gente dá uma olhada hoje como é que vai ser o andar, porque também tem muitas questões que são repetitivas. Você vai ver que. Então, aí a gente dá uma sentida qual que é o timing aí, e aí a gente pode fazer para a próxima semana, talvez, desse outro modelo aí. O que que você acha? Eu acho que sim. Você podia guardar algumas dessas, vai guardar, claro, Sim, sim. e a gente faz isso, porque isso fica mais participativo, as pessoas vão estudar, vão aprofundar a conversa, fica mais aproveitável do que a gente ficar Sim, só sim. dando resposta aqui. E aí, assim, eu puxei um pouco a sardinha, mas eu trouxe primeiro, assim, tem muita questão boa da Unifesp dos últimos 4, 5 anos. Então, eu pensei a gente começar com essas, e aí, se eventualmente a gente esgotar elas, a gente vai para outras instituições. Apesar de que muitas provas de R5 cai só um coimato. Então, acho que a única que cai um pouco de hemoterapia talvez seja a gente e o Einstein, talvez o SUS também um pouco. Mas as outras cai só. Então, enfim, a gente vai ter bastante questão da Não, escola para como você escolhe ou escolhe as perguntas que você quiser, mas fazer. vamos fazer nesse formato, porque senão fica muito Sim, pergunta e um responde, pergunta e um responde. E aí não sim. tem muito sentido. A gente não está aqui para fazer gabarito de prova, a gente está aqui para discutir, para aprender. Boa. Beleza, então. Vou abrir aqui então, tá? Tá aparecendo? Tá Tá. aparecendo. Beleza. Então vamos lá. Que a gente está na escola 2024, tá? É uma questão, essa talvez é uma das questões mais difíceis, na minha opinião, que teve nessa prova. É uma questão grande, então vamos dar uma olhada junto, assim, que é uma questão bem, assim, que entra painel de fenotipagem, é uma questão bem complicadinha, assim, na minha opinião. É uma das que eu tenho mais dificuldade, assim. Então, um paciente de 50 anos com histórico de ARRAI, e múltiplas transfusões. Ele é admitido no hospital para uma transfusão emergencial. Eu acho que isso é uma informação bem importante que a gente vai precisar no futuro, né? Então, um paciente que chegou instável, né? HB de 5,2, apto indetectável. E aí a gente vê aqui, né? Um cumbis direto positivo, que a gente fica em dúvida, assim, que pode ser pelas panaglutininas da ARRAI mesmo e mais alguma outra coisa que esteja acontecendo. Fenotipagem dele é RH, então ele é Dzão positivo, Czinho positivo e Ezão positivo. Kel é negativo e no sistema MNS ele é Mzão e Szão e Szinho positivo. Então essa é a fenotipagem que a gente tem dele. E a gente também vê que no soro foi identificado anti-JKA e anti-FAA. Então, são esses anticorpos que ele tinha no soro no momento em que foi indicada essa transfusão. Apesar, uma coisa que é importante dele ter essa fenotipagem aqui, ele talvez não tinha sido exposto previamente a esses antígenos, ou foi exposto e por uma questão de ficou muito tempo sem ser exposto, ele os perdeu. Então, ele só tem realmente de anticorpo irregular, anti-JKA
e anti-FAIA, que é o anti-JK do sistema KID, né? Durante a realização da prova cruzada, foram encontradas dificuldades para identificar bolsa, e aí a equipe transfusional decidiu prosseguir com a absorção halogênica para remover os anticorpos do plasma do paciente. Então, é uma técnica aqui, né, que eles fazem para... Porque quando você tem uma RAI, fica tudo dando positivo, né? Então, eles fizeram isso para tentar entender um pouco melhor o que realmente estava acontecendo. E aí ele pergunta, qual que é a abordagem mais apropriada para a seleção da unidade a ser transfundida? Então, como que a gente escolheria Pedro, aí? para aí. Aí. Vamos dar uma olhada, dar uma discutida um pouco nesse enunciado aí. Bom, então, como você bem mostrou aqui, um paciente com histórico de anemia hemolítica autoimune e está numa situação de uma hemoglobina de 5,2, provavelmente sintomático, e ele veio para ser atendido por conta dessa anemia sintomática. Muito bom. Aí começa um pouco o que a gente tem de informação. Bom, ele tem uma aptoglobina indetectável. O que significa isso? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que pensar um pouco aqui. Não sei se algum RT quiser responder, senão... Fala mais próximo do microfone. Eu não Oi. sei se é a minha Não? máquina, deixa eu ver se Melhorou o meu. agora? Acho que sim. Beleza. Então, bom, gente, se vocês quiserem ir participando, acho que essa aula fica bem mais legal se o pessoal for conversando, né? Mas, enfim, Não, então, Pedro, deixa alguém que queira responder essa tá. primeira pergunta. Não sei se alguém quer Quem quer falar. responder qual é o significado dessa aptoglobina baixa? Que não é uma coisa absurda, mas é interessante a gente ver. Alguém quer comentar? Você está vendo, Pedro, porque é importante a gente mandar as perguntas e as pessoas prepararem as respostas, porque aí dá discussão. Sim, com certeza, professor. Bom, a primeira coisa, ele tem uma aptoglobina baixa. O que todo mundo sabe, a aptoglobina se liga à hemoglobina livre e é consumida. Então, Isso, ele está numa situação que ele está hemolizando, ou isso, ele hemolizou recentemente, porque a isso. aptoglobina demora para ela ser como é que se diz? Regularizada. Ela serve para diagnóstico, mas não para acompanhamento. Então, Uhum, mas ele tem uma aptoglobina baixa, significa que ele ou hemolizou ou está hemolizando. Portanto, ele é um paciente que está provavelmente em atividade dessa anemia hemolítica autoimune. Ok. E aí, o que ele tem? Ele tem um teste de Cumbis direto positivo e essa fenotipagem, tá certo? Esse teste de Cumbis direto pode ser por que causa, Pedro? Então, pode ser, porque, assim, na verdade, na arraia a gente tem panglutininas, então é super comum a gente ver um cumbis positivo, né? Eu acho que é a principal causa, além de talvez eu ter realmente alguma coisa específica, né? Algum anticorpo específico que possa estar ocorrendo também, que não parece ser o caso, né? Nesse caso, eu acho que eu iria com a ideia de que é a arraia mesmo que está causando isso. Então, a primeira situação é essa, o primeiro raciocínio é isso, ele tem um alto anticorpo e ele está hemolizando, o Cumbis é positivo. Mas você chamou atenção para uma coisa importante. Pode não ser só um autoanticorpo. Ele tem um histórico de múltiplas transfusões. E essa é a preocupação primeira numa situação de transfusão de anemia hemolítica autoimune. É saber se você não tem concomitantemente um haloanticorpo. Porque se você tiver um haloanticorpo e não identificar, o que vai acontecer? Vai hemorizar, né? Vai hemolizar, tá certo? Ele já está, ele já está hemolizando. Ele está hemolizando nessa situação de alto anticorpo. Se você somar a isto uma hemólise, e dependendo do anticorpo, pode ser uma hemólise importante e grave, esse paciente vai descompensar. Com Sim, certeza ele vai descompensar, né? sim. Porque a hemólise vai estar aumentada ou exacerbada. Então, é importante lembrar que ele tem um Cumbis direto positivo, e esse Isso. Cumbis provavelmente é pelo autoanticorpo, mas também a gente tem que tomar cuidado com a possibilidade de um haloanticorpo Isso. presente nesse paciente. Bom, e aí? Aí a gente tem a Por isso que fenotipagem. fizeram ler esse segundo período aí do parágrafo de baixo. Calma, que a equipe A transfusional equipe transfusional decidiu prosseguir com a adsorção halogeneica. Para quê?
A ideia, eu acho, é você tirar a influência das panaglutininas da arraia e tentar deixar o seu teste mais fidedigno se de fato tem algum anticorpo irregular ligado nos eritrócitos. Eu entendo assim, pelo menos. É absolutamente para saber se não tem um halo anticorpo junto. Isso, A para tirar a literatura influência da fala em arraia. torno de 40%, eu não sei se esse número está desatualizado, até onde eu lembro, Tá? de associação em pacientes com anemia hemolítica autoimune de halo anticorpo. Então, obrigatoriamente, é que às vezes, qual é o problema de você fazer a absorção, Pedro? Você pode perder também o anticorpo de interesse? Não, é o tempo. Às vezes você não Entendi. tem tempo, o paciente está descompensado e demora. Entendi. Mas obrigatoriamente você tem que tentar fazer uma absorção, uma haloabsorção. Perfeito. Que foi o caso, né? Mesmo sendo uma transfusão de emergência, eles conseguiram fazer. Isso. E aí você exclui a presença de halo. E se tiver um halo, o que você faz? Aí eu acho que a ideia é você transfundir respeitando esse halo, né? Se for um halo relevante. Perfeito. Aí é fácil, aí você consegue, entendeu? Então, na verdade, professor, aqui eu acho que está meio fora de ordem, mas quando ele fala aqui, ó, nessa linha aqui, anticorpos identificados no soro, anti-JKA e anti-FAIA, eu acho que, na verdade, isso é um resultado já depois dessa adsorção, você não acha? Provavelmente, Né? Eu acho que está meio fora de provavelmente, ordem. Então, na porque tem verdade, uma especificidade, né? exato. Eu acho que o que ele está querendo contar, pelo menos como eu entendi a questão e também do gabarito que a gente vai ver, ele te dá, então, ele te dá primeiro um perfil fenotípico super complexo, né, com Kell, MNS, Duff, KID, que seriam todos que podem ser relevantes, que eu acho que a ideia seria que numa situação eletiva, eu tentaria respeitar todos eles, né, se possível. Não só eletiva. Sim, desculpa. Os É, outros dentro do possível. isso, o Mas com Qzinho, o certeza, KMNS, eu tentaria fazer tudo. Nessa situação de emergência, que o banco de sangue está tendo dificuldade, o que eu entendo é que eu preciso pelo menos respeitar os que eu estou identificando o anticorpo, né? você vai respeitar, mas aqui não é antígeno, aqui é anticorpo. Por isso que é a pegadinha. Ele tem anticorpo identificado. Uhum. Lá ele só te mostrou acima, ele te mostrou a fenotipagem. E aí? Isso, que Aqui não, ele... aqui ele tem Exato, anticorpo e é isso mesmo. Ele deve ter separado isso na absorção. exatamente. Perfeito. Então, assim, ó, seguindo aqui na... Eu não sei, quer dar uma olhada nas alternativas, professor? O que Não, fala? peraí. Alguém Fala. tem dúvida? Você vê, ninguém fala, né? Eu posso fazer só um adendo, Pérez? Professora, deve ter sido a doutora Mel que fez É a a, do- questão. Foi é a- é a ela que criou doutora a Mel? questão. É a doutora Mel que Isso, fez bom dia a todos. Não, você Ó, não pode porque você fez a questão. ela que fez a questão. Não foi, mas professor? Tô posso só brincando, fazer um Melka. Fala aí, adendo? comenta aí. Fala, fala, Comenta fala. aí. Ó, exatamente, o que que a gente tem que prestar atenção, né? Nas condições clínicas do paciente, tá? Então, isso muda tudo. Mas, assim, de cara, tem uma questão aí, que, pelas informações passadas, que está completamente errada, que é a letra D, tá? Se você for transfundir sangue fenotipicamente compatível para o C, KEL e M, que é a fenotipagem estendida dele, ele vai fazer uma reação hemolítica aguda, tá? Então, essa questão, essa letra D é completamente errada, tá? As outras eu comento depois. Mas, professora, só uma coisa, sobre a letra D. Não, agora você vai Não, eu fiquei com comentar. dúvida. Comenta aí, Não, mas Melka. Eu não sabia sobre a letra que D você ainda, estava aí. professora. Comenta aí. Eu fiquei em dúvida numa coisa. Numa situação eletiva em que eu tivesse muito tempo, não seria ideal eu fenotipar para o C, E, K e M bonitinho, que nem ele dá lá em Sim, cima? sim, Isso não seria o sim. Só correto? que aí não está citando o KID e o FAI. Veja que Entendi, nessa letra não cita o KID e o FAI. Então, por isso que essa entendi. letra está errada, Entendi. Mas numa situação tá? eletiva ideal, se eu tivesse uma compatível com Kel, MNS, Kid, Fai, tudo bonitinho, seria o ideal, né? Sim, seria o ideal. Seria o ideal. Na A prática, isso é bolsa muito ideal incomum de ter, seria né? numa situação que eu tivesse mais tempo também. A letra A é muito boa, porque, como é que se diz? Você vai estar fazendo tudo genotipicamente compatível. Só que, assim, ninguém consegue realizar genotipagem em urgência. Ninguém. Por mais rápido que seja técnico, Entendi. tá? Então, a letra A não é uma opção errada, é uma opção boa, Entendi. mas eu não tenho tempo para isso. A Entendi. letra C é mais do mesmo. É o que eu já fiz em cima, Entendi. tá? Então, fica como alternativa correta
numa emergência, eu vou transfundir com os anticorpos identificados, o Perfeito. KID-A e o PAI-A. Que essa é a resposta mesmo. É. Então, assim, Alguém a quer, questão, de novo, a questão A, B e C, elas não têm errada, mas tem porém, entendeu? Porém Entendi. é situação de emergência. E o C, eu vou estar fazendo exatamente o que eu fiz lá em cima. Então, não tem lógica, tá? Entendi. Entendi. E a D, a letra D, é completamente errada, é erradíssima. Entendi. Boa. Porque é aquilo que nós estamos falando, Pedro. Ela dá a informação do fenótipo, que você pode ou não respeitar, como você está dizendo, o melhor sempre é respeitar, mas você Uhum. tem anticorpo identificado. Então, você tem que garantir que o antígeno que você for administrar não é um antígeno correlato a esses anticorpos. Boa. Legal. Questão interessante, né? Acho que bem ligado. Peraí, doutora Mel, eu tenho uma dúvida. Nessa questão, por exemplo, quando a gente tem um paciente com arraia, um arraia quente, que é difícil de conseguir ver a anticorpo assim, é possível, digamos que o paciente fosse estável, é possível fazer essa adsorção para Mas foi avaliar? feito nesse caso aí, ele só chegou nesse anti-JK com a distorção, não é, professora? Ele já fez a absorção, entendeu? Ah, tá, entendi. É É um rápido a paciente que, distorção? na verdade, é o Eu ideal, acho que ele já fez a a pergunta absorção. é em relação ao tempo, não é isso? É rápido? Não, a absorção não é rápida. A absorção demora umas 12 horas, mas o banco de sangue resolveu o que dá. Então, por Então, exemplo, na questão, na prova desse ano, quando a senhora colocar assim, paciente com arraia e tal, aí a gente pode botar tipo assim, aí pode ser uma questão, tipo, realizar a absorção, entendeu? Entendi. Boa, sim, boa, gostei. sim. Mas, Tá. como é que se diz? Às vezes vem mais nuances clínicos que diz se você tem 12 horas ou não de trabalhar. Por Entendi. exemplo, se eu não tiver hora para trabalhar, vamos dizer que o paciente, eu não tivesse hora para trabalhar, mas eu tivesse uma bolsa fenotipicamente compatível, é a bolsa que eu vou liberar numa urgência, se eu tenho, ou o mais próximo possível. Como a gente já teve paciente que internou com HB de 2 e foi para o tubo, né? Então não dá tempo de fazer absolutamente nada. Então eu pego um fenótipo mais compatível possível e mando e vamos ver o que que dá. Porque mesmo que ele hemolise, eu ganho tempo, tá? É uma dúvida, quando eu não conheço o fenótipo dele previamente, aí fica Dá difícil. para fazer. A fenotipagem eu faço em 1 hora. Não, 2 horas que eu tenho que fazer bloqueio, Tá, tá? tá bom. Então, assim, quando a gente vê imunemato e junta com a clínica, uma coisa que é muito importante quando vocês veem isso é definição de tempo. E o tempo, quem vai dizer é a condição clínica do paciente. E vocês, como hemoterapeutas, têm que saber mais ou menos se esse exame é rápido ou não é. Então, por exemplo, uma absorção eu sei que dura 12 horas. Uma imunogenética, por mais rápido que seja por microarray o que for, até que eu faça a extração de DNA em meio período, mais um microarray que eu não tenho na escola, mas isso a gente numa questão não tem o que eu tenho, não. Também eu vou demorar bastante. Enquanto a fenotipagem eu demoro. Para uma fenotipagem parcial, 1 hora, e uma fenotipagem completa, 2 horas. Isso eu consigo segurar um paciente na emergência. Mas 8 horas, 12 horas, não. E se eu só Entendeu? tenho, se eu já- Então, parece besteira, mas assim, uma questão dessa lida com o quê? Com vivência laboratorial. O meu paciente, Mas tem uma outra informação aqui que te ajuda, independente de você ter visto como deveria ver o paciente. Ele está com 5 de hemoglobina. Ele está relativamente com uma hemoglobina que não. Claro, essa hemólise pode piorar, e a gente sabe que a velocidade de hemólise é proporcional à massa eritrocitária. Se você transfundir, ele pode piorar, mas isso que a Melka está dizendo. E é sempre importante saber como o paciente está clinicamente. Então, você, o médico, tem que discutir com o médico do paciente e entender se o paciente, qual é o tempo que você tem para fazer a investigação necessária. Gente, uma outra dúvida. E aí, assim, só uma coisa, tá? Numa questão de imunemato, o que é exigida do médico? Do médico eu exijo associação de clínica com laboratório. Se fosse para um biomédico, eu só exijo laboratório. Entendi.
Uma Mas a dúvida. decisão, lembrando, hein? A decisão de transfundir é absolutamente médica. Sim, 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 sim. Uma dúvida que eu fiquei, se eu chegar numa situação em que, assim, por exemplo, eu não tenho tempo, eu não consegui uma bolsa ideal, então, por exemplo, sei lá, eu só tenho uma que é FAIA positiva, então eu sei que eu vou infundir uma bolsa que é parcialmente incompatível. Esse paciente realmente já vai estar recebendo corticoide. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para tentar Ó, prevenir quando isso? o Dá para fazer... paciente tem anticorpo identificado, eu só libero uma bolsa incompatível em casos extremos, tá? Então, se eu tenho um paciente com anti-FAIA, anti-FID, o que quer que seja, e anti-FID é um anticorpo bem perigoso que dá hemólise intravascular, se eu tenho esse anticorpo identificado, eu sou autorizado a falar, se você me ligar e dizer, doutora, o paciente vai parar. Então, aí eu libero. Se não for essa Não é para situação fazer. extrema, não é para fazer. Você vai segurar o paciente de qualquer jeito. Por quê? Por mais que existe trabalhos, mas trabalhos com relatos de casos, tá? Não existe nada randomizado ou controlado. Que a imunoglobulina, o corticóide, o rituximab diminui a velocidade de hemólise? Sim. Isso é garantido? Não. Então, para eu não piorar o quadro do meu paciente, eu só faço transfusão incompatível com anticorpo sabidamente reconhecido se for uma situação extrema. É aquela coisa, eu sei que ele vai fazer uma reação hemolítica aguda, mas eu vou dar 4 horas de tempo para ele não morrer agora. Essa é a situação, entendeu? Eu vou dar um exemplo recente que eu tive aqui fora do hospital, até compartilhei com a Melka. Um paciente que tinha um anticorpo contra um antígeno de alta frequência e a gente não tinha bolsa compatível. Qual era a conduta? Era fazer aquele teste da significância clínica, o MMA. Esse é um teste que você pode fazer para saber se esse anticorpo é clinicamente significante. Nós não tínhamos. Então, nós usamos uma bolsa que tinha uma prova cruzada que era compatível, entre aspas. E o paciente recebeu a bolsa e não hemolizou. Então, esse foi um MMA em vivo. Nós fizemos um MMA em vivo. Ele recebeu uma bolsa e ele não apresentou uma piora da hemólise. Mas uma coisa a fazer é isso. Você tem uma situação que você vai falar, bom, eu tenho que saber se esse anticorpo vai hemolizar ou não. Uma possibilidade laboratorial é essa, a outra é, na situação de emergência, é arriscar. Ó, mesmo o MMA que o Dante citou aí, que é uma excelente opção, são 8 horas de MMA, tá? Porque eu tenho que incubar as células para juntar o monócito com a hemácia e o soro do paciente. Então, esses períodos de incubação são longos, depois eu vou ter que corar, fazer a leitura. Então, o MMA, ele não é feito também rapidamente. Ele leva de 6 a 8 horas para ser realizado. Ou seja, são testes que o paciente vai esperar o dia inteiro para eu fazer, como é que se diz, esses testes para esclarecimento. Boa. Boa. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Outros comentários? Tranquilo, acho uma boa questão aí. Beleza, vou passar para a próxima. Posso passar? Pode. Ainda na prova 2024, é bem interessante, professor. A gente nota que eu fiz uma estatística assim por cima, 25% da prova é sempre hemoterapia, então é bem prevalente, assim, né? Tem que saber. Beleza, então vamos lá. Homem, 34 anos de idade, portador de LMA, em primeira remissão, submetido a transplante halogênico aparentado, HLA idêntico. Então, peraí. HLA idêntico, mielo ablativo com fonte de medula óssea, com condicionamento com FUBU, profilaxia de DASH com ATG, MTX e ciclosporina, fonte de sangue periférico. Vamos lá. Tipagem ABO do receptor. Então, receptor A positivo. Tipagem ABO do doador, O negativo. Então, a gente está vendo aqui um caso de incompatibilidade menor, que é quando o doador pode hemolizar o receptor. Isso vai ser a base para a questão. O paciente apresenta enxertia no 16º dia, após infusão, aproximadamente 21 dias após o transplante, ele apresenta um quadro de piora da necessidade transfusional, de concentrado de hemácias, hiperbilirrubinemia indireta
Cumbis direto positivo, 3 cruzes em 4. A provável complicação explicando o quadro da anemia é... Pedro, peraí. Vamos de novo discutir um pouco o enunciado, antes de ir para a resposta. Então, o que tem de importante aqui? A primeira informação é um paciente com uma leucemia mieloide aguda apresentando HLA idêntico. Só lembrar que o sistema ABO não está no mesmo locus do HLA, ele está em outro lugar. Então, você pode ser HLA idêntico e não ser ABO idêntico. Então, ele de fato não é ABO idêntico e, como o Pedro disse, ele tem uma incompatibilidade ABO menor. O que é isso, Pedro? Todo mundo sabe? O que é a incompatibilidade ABO menor? É aquela situação onde você não tem uma produção, entre aspas, de anticorpo. Você tem anticorpo passivo. Então, o receptor é A e o doador é O. Ele, do ponto de vista de receptor, o A tem o quê? Anti-B. A medula, a célula que ele vai receber, ela tem contaminação com hemácia, certo? Maior ou menor, mas tem. Então, do ponto de vista de hemólise imediata, porque a BO tem anticorpo natural e tem hemólise imediata, você não tem risco, porque ele tem anti-B e a hemácia que vai estar contaminando esse produto é O. Então, você não tem risco de hemólise imediata. Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala de um transplante de célula-tronco com incompatibilidade. É o risco do produto levar a uma hemólise. Então, esse risco não tem. O risco é o quê? É o receptor receber anti-A, porque o O tem anti-A, mas a quantidade é uma questão importante. Vocês já devem ter lembrança daquela situação que não aqui em transplante, mas em doador e em transfusão de sangue normal, aquele doador chamado doador perigoso, que é a questão do título de anticorpo natural que ele apresenta. Isso é uma questão que não é definitiva na literatura. Estou fazendo agora um comparativo, não com a questão do transplante, mas com a questão da incompatibilidade ABO menor. Isso não é uma situação definitiva, mas tem lugares e relatos ou de dados da literatura que falam que é acima de 1 para 126, 1 para 250, alguma coisa lá, que é doador perigoso. Mas a própria Associação Americana de Bancos de Sangue, ela não determina um valor de corte, ela diz que você tem que estar apto a saber tratar ou atender esse paciente se ele apresentar alguma intercorrência. Então, essa questão do título de anticorpo natural perigoso, ela é uma situação que depende do serviço, depende do lugar, mas não é definitiva. Muito bom. Então, esse risco, você vai ter uma quantidade o volume que você vai ter num transplante, pode até ser grande, mas a quantidade de anticorpo passivo, ela é relativamente pequena por conta do receptor. Se for um receptor adulto, esse risco é muito menor. E a mesma coisa de uma transfusão de plaqueta, depende também do peso do receptor. Mas no adulto isso é praticamente desprezível. Tem relatos na literatura mostrando eventos adversos graves com anticorpo passivo? Tem, mas são, como a Melka costuma dizer, são relatos de caso. Muito bom. Isto feito, na infusão não teve nenhum problema, mas continua o enunciado, Pedro. O paciente apresenta enxertia. Enxertou e aí no 21º dia ele tem um quadro de uma anemia hemolítica com bis positivo, basicamente, né? TAD positivo. E aí... Muito bom. Então, eu vou agora... Melka, comenta um pouco aí. Então, essa questão, se eu fosse colocar nível de dificuldade, é 1, né? Porque essa questão é muito fácil. Muito fácil. Então, assim, é o quadro típico, né? Na incompatibilidade menor, né? O que eu vou ter é, como é que se diz? Linfócitos que foi passado juntamente com a bolsa também,
destruindo o restante de hemácias que esse paciente ainda tem, né? Então, a gente tem esses linfócitos sobreviventes, né? Provocando isso no paciente que ocorre entre a segunda até a terceira semana de TMO. Aí, assim, olha como essa questão ficaria mais interessante, Pérez. O que você esperaria no Eluato? Porque tem um TAD positivo aí. O que teria de resultado de Eluato confirmando a nossa resposta? Deixa eu pensar, então. Nossa, agora ficou nível de dificuldade 3, 4. Tá, né, gente? Assim, todo mundo acerta, todo mundo sabe essa resposta, né? Essa questão é bem fácil mesmo. Agora, Síndrome no do linfócito Eluato, passageiro. então, no Eluato, eu vou encontrar anti-A, não vou? Perfeito. É isso mesmo. No Eluato eu vou encontrar anti-A. Aí confirmou que é o linfócito passageiro, destruindo as restantes de hemácia A que o paciente tem. Isso, porque acabou de ter uma Tá? expansão clonal, né, desses linfócitos do doador Uhum, que estão enxertando, e aí tem um resto de hemácia do receptor que vai ser destruído exato. até eu ter a virada total e esse cara virar tipo O, né, que vai acontecer daqui a uma semana, né? Exatamente. Tá. Beleza, show. Acho que aí ficou mais legal, mas é muito. A questão em si é muito fácil, né? A pergunta aqui, né? Muito tranquilo, né? Alô? Ok, vamos em frente. Talvez só, Então, só toda vez que tiver muito fácil, a gente vai dificultar para preparar vocês, tá? Boa, boa. Aí, assim, só comentando as outras alternativas, né? A aplasia pura de série vermelha geralmente é algo que é visto na incompatibilidade ABO maior, né? E é um paciente que ele vai ter uma falha de subir HB, então, e isso aqui não vai ter esse quadro de melhor e depois pior, e não tem hemólise, né? Eu tenho um quadro de reticulocitopenia, realmente de aplasia. Na MAT, relacionada a inibidor de calcineurina, eu tenho anemia hemolítica, mas num padrão mais intravascular, com cumbis negativo, geralmente, né? E na doença hepática veno-occlusiva, a mesma coisa, que eu vou ter aumento de bilirrubina direta, é um outro quadro muito mais hepático do que hematológico, mas que também pode ter acometimento hematológico. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a essas alternativas. Beleza. Vamos lá. Questão 22. Ainda, vocês veem que a gente ainda está na primeira prova, viu quantas questões tem de hemoterapia, né? São 30 questões só, a gente já está indo para a terceira. Acho que são as 4 que tiveram nesse ano, ou 5. Mulher de 20 anos, em QT para LLA, em tratamento de neutropenia febril, mantendo febre há mais de 72 horas, apesar de antibióticos. Optado por transfusão de granulócitos. Isso é importante a gente conversar. Até tive uma dúvida em relação a essa questão. Que deverá ser. Então, vamos lá. Calma, peraí. Antes de ficar procurando aqui aquilo que eu falei, nós não viemos aqui para fazer por xizinho. Vamos discutir para que a gente possa. Primeira coisa, paciente com uma leucemia aguda, neutropenia febril, mantendo febre há mais de 72 horas, apesar da antibiótico terapia. Qual é a indicação de transfusão de granulócito aqui? Então, é difícil de dizer sem conhecer o caso, assim, né? Mas, assim, a indicação de transfusão de granulócito primeiro que o benefício é bem controverso na literatura, né? Mas são pacientes que eu tenho uma neutropenia grave, que está infectado e que eu tenho uma previsão de recuperação dessa neutropenia num futuro não tão distante, e é um paciente que tem uma infecção grave. Então, por exemplo, as últimas 2 vezes que a gente fez eram pacientes que, por exemplo, o último era um Burkitt que fez hipercevade, estava aplasiada a medula, tinha uma previsão de recuperar e estava com uma candidemia. Então, o que a gente entendeu? A gente falou, poxa, é uma paciente que tem uma infecção grave, mas que eu tenho uma previsão de recuperar essa medula num futuro não tão distante. Outro que a gente fez, acho que foi o Diego, um paciente que era uma aplásica, que não enxertava, né? Tinha uma falha de enxertia e tinha uma mucormicose e um fusário ao mesmo tempo, né? O pessoal até me corrige quem lembrar do caso, mas enfim, tinha 2 fungos assim super graves e não enxertava essa medula, a gente fez transfusão de granulócito. Então, eu acho que são principalmente essas situações, né, em que temporariamente eu tenho uma neutropenia grave com uma infecção que justifique. No enunciado dessa questão, eu não vejo na verdade, isso, né? Assim, A indicação não é uma indicação que é, claro, não é absoluta, mas via de regra costuma ser isso que o Pedro disse.
Então, até porque os resultados também são, quando você vai ver a literatura, falta dado ou falta mais dados para você discutir resultado de transfusão de granulócito. Sim. E é um assunto que não muda, né? Ao longo dos anos continua do mesmo jeito. Faltam estudos que demonstrem de fato a efetividade desse tipo de procedimento. Mas isso pode ser feito. Nós temos um estudo feito fora daqui, Bordim, eu, mais uns outros colegas, que a gente usou muita transfusão de granulócito e o resultado também você não consegue chegar a alguma conclusão. Tem algumas variáveis que você pode avaliar e que isso te ajuda a talvez demonstrar uma maior ou menor efetividade. Por exemplo, quantidade de transfusão de granulócito. Então, são algumas variáveis que a literatura discute que isso pode ter uma melhor, quando você tem uma quantidade elevada, você tem resultados melhores. Mas isso, do ponto de vista estatístico, é difícil se demonstrar. Mas, enfim, então essa é uma situação que é desse jeito do ponto de vista de indicação. E aí, quais são as dificuldades do ponto de vista transfusional em você fazer efetivamente um tratamento com transfusão de granulócito, Pedro? Acho que as dificuldades principais são que é um produto, né, que ele tem uma validade muito curta, né? Ele tem 24 horas de validade, ele é armazenado em temperatura ambiente. Eu acho que essa é a primeira dificuldade, né? Logística. Geralmente, às vezes que a gente viu, foram familiares que foram doar especificamente para aquele caso, né? Não é uma coisa que geralmente a gente tem, não sei como é que é em outros bancos de sangue, mas pelo menos na escola, que a gente tem uma produção rotineira de concentrados de granulócito, né? Então, acho que por ser uma indicação rara e por ter essa validade limitada, acaba sendo uma coisa mais excepcional nesse fluxo do ponto de vista do banco de sangue. Eu não sei se tem algum banco de sangue que rotineiramente fica coletando transfusão de granulócito. Não sei, professor, se isso existe. Acho que talvez não. Esse é o primeiro problema, né? É a questão de você ter o doador, né? O doador precisa ser ABO compatível e é melhor que seja HLA idêntico, né? Mas ele precisa, no mínimo, ser ABO compatível. Sim. Ele não precisa ser HLA idêntico. Sim. E É você melhor. nem tipo HLA, mas ele precisa ser ABO compatível e você precisa, não é uma única transfusão que você provavelmente vai fazer para esse paciente, você vai fazer várias, então você precisa ter vários doadores. Sim. Agora, é interessante, eu não sei se alguém viu no congresso, teve uma aula de um francês, do Pierre, esqueci o sobrenome dele. Esse cara é o presidente da Sociedade Internacional de Transfusão e ele deu uma aula sobre a experiência da França com doador alogeneico e com múltiplos doadores. Então, você fazer pool de granulócito, entre aspas. Sim. É diferente de você fazer uma única doação por aférese. Mas essa é o primeiro problema, é você ter doador suficiente. Não sei o que mais que a gente podia falar. Acho que é esse. É difícil, porque quando você pede uma situação dessa, você tem que ir atrás de doador que se submeta a uma aférese, né? Então, esse é um... E você precisa mobilizar esse doador, né? Você precisa aumentar a quantidade de granulócito na periferia. Então, é uma situação que você pega um indivíduo sadio, rígido, e vai submetê-lo a dois procedimentos, entre aspas, que é a mobilização e a coleta. Tem um limite, Quer professor, comentar ao limite mais de alguma quantas vezes o coisa? cara pode doar, o limite de vezes que o paciente, que o doador pode, Tem. é mais ou menos igual ao da plaqueta? Então, assim, uma vez a cada Não, é 5 horas, como é que é? mesmo. Se eu não me engano, eu não sei se a Karen está aí, mas ela pode me corrigir. Eu acho que a doação de granulócitos são apenas 4 por mês, tá? Uma por semana e 12 por ano. Então, assim, é o intervalo metade da plaqueta. Segundo, nem aqui, nem no New York Blood Center coleta de depósito, tá? Você fazer e deixar em estoque. Toda vez a coleta para granulócito é dirigido, até porque você tem que mobilizar o doador.
Então, por que que a gente geralmente recorre a familiar? Alguém já tomou... Eu sei que alguns de vocês já doaram Eu acho que a granulócitos. A Bia doou já, né, Bia? Então, mas assim, não é uma coisa legal para você. Dói, gente, dói os ossinhos, tá? Então, assim, a gente geralmente recorre a familiares ou pessoas que amem muito o outro para estar fazendo esse doador. E como, teoricamente, você tem que fazer infusão diária, aí isso impacta muito. Porque, por exemplo, você pode coletar de uma pessoa que dê dupla, você tem infusão garantida para 2 dias. Só que essa pessoa só vai poder doar na próxima semana, tá? E a mobilização geralmente inclui granuloquine, né? Então é difícil. Então, nenhum lugar do mundo, tá? É sempre dirigido e todo mundo recorre a doadores especiais. Geralmente Por isso, Melka, que profissionais esses de caras da saúde França, também, viu? por isso que Profissionais de esses caras, saúde também. por isso que esses caras da França estão fazendo isso de doador de sangue normal. Eles Sim. separam, fazem pool de granulócito. E aí E, separaram o Buffy Coat, né? Com um pouquinho de plasma. é, E então é aí isso. Essa é uma tentativa de você minimizar esse problema de logística, entre aspas. E os caras estão agora fazendo. sim, Foi interessante essa aula do francês lá no é, Congresso. Legal. Você olha viu, o nível Melka? dessa. Eu não vi, Dante. Olha o nível dessa questão. A letra B e a letra C, ele põe como opção leucorreduzido. Não tem, é bizarro, né? Como é que eu vou filtrar? É bizarro. Eu acho Então, que tem ela que te tirar. obriga a acertar essa questão. Se bem que alguém pode ficar em dúvida se irradia ou se é HLA idêntico. Não precisa ser HLA idêntico, mas precisa ser irradiado, tá? Eu acho que não é, eu não acho tão fácil essa questão. A questão, assim, realmente tem que irradiar, né? Sempre paciente imunossuprimido, mas assim, o cara poderia ficar em dúvida do HLA idêntico, né? Não acho que aí E né, não fica tão fácil assim. Mas obrigatoriamente tem que irradiar, né? Exatamente, é, você consegue resolver assim, né? Beleza, legal. Eu vou passar para a A próxima. Karen não está aí, né? Eu queria perguntar para ela se ela tinha visto esse negócio de fazer granulócito de doador de sangue total. Bom, mulher, 61 anos, portadora de mieloma, realizou tratamento de indução com DVTD, sendo encaminhada para mobilização e coleta de células. Então, estamos falando de mobilização. Após o quinto dia da mobilização com granuloquine, dose alta, a paciente apresentava CD34 de 9 em sangue periférico, que foi entendido como baixo, né? Qual é a melhor conduta nesse momento? Então, a dúvida é qual que é a segunda linha para mobilizar uma paciente com mieloma, né, que está com dificuldade de mobilização. É uma questão bem decoreba, né? Bom, a primeira pergunta: você pode fazer esse transplante com 9 células? Então, senhor, eu acho que assim, na verdade, eu precisaria Na calcular, eu precisaria verdade, calcular não bem é custo, produto né? isso aqui é coleta, né? Você precisa colher, você pode pôr esse cara na máquina? Essa é a pergunta. Ah, acho que assim, eu não sei, tem uma Se você não regrinha para tiver você outro prever, jeito, né? Não sei te dizer, eu acho que não. não. Poder Por isso pode, que a né? pergunta é qual a melhor conduta? Mas se não tiver você pode pôr também, mas a melhor conduta não é pôr, né? Quanto que a gente gostaria de ter para pôr? 20 é o número, Entendi, mas você pode fazer até com 10. entendi. Mas é isso, então esse caso ele dá uma celularidade baixa, né? Que é comum nesses pacientes que já usaram químio. Tem uma ideia que até caiu na prova do Einstein no domingo agora, de que daratumumab ele prejudica a mobilização, né? Como a gente está vendo nesse caso aqui. E aí ele pergunta qual seria a segunda linha, né? Para eu associar o granuloquine aí para tentar mobilizar. E aí, bom, questão assim meio entre aspas decoreba, né? Então lembrar que tem dois, assim, os mecanismos para mobilizar, então eu preciso do CD34 no sangue periférico, né? E aí, para isso, tem vários jeitos disso acontecer. Então, o granuloquine, eu vou aumentar a quantidade de CD34, e eu também, existe uma ideia de que, assim, o CD34 ele fica meio que preso na medula, e que tem algumas coisas que eu posso fazer, ou com quimioterápico, ou com outras moléculas, que eu solto o CD34 da medula para o sangue periférico. E uma das principais moléculas que é responsável por manter o CD34 na medula é o CXCR4, né?
Então, quando eu inibo essa molécula, eu faço com que a medula, entre aspas, perca essa capacidade de manter o CD34 nela, e aí vai circular CD34 em sangue periférico. Então, a resposta, assim, é decoreba, né? Antagonista do CXCR4, que é o Plerixafor, que é o que a gente, em segunda linha, né? A gente faz granuloquine, se não deu certo, granuloquine com Plerixafor, né? Acho que é isso. Não sei se o professor quer comentar alguma coisa. Não, eu não quero, é isso que você falou. Essa questão é bem assim, bem sem graça, O né? principal ligante do CD34 na periferia é essa relação com o CXCR4. Então, Uhum. você quebrando essa interação CXCR4, você libera essa célula para a periferia. Isso. Eu tenho uma Beleza, dúvida. fala aí. Em qual situação a gente pensaria em aumentar a dose do granuloquine? Seria se ele estivesse já fazendo uma mobilização com a dose menor e ele estivesse no valor mais limítrofe? Tipo, aumentar a dose do granuloquine em vez de fazer o Plerixafor. Para quem que é a pergunta? Professor, eu acho que eu vou olhar para você. Mas, Olha, fala, Melka. tá, a gente só teria indicação, e mesmo assim, quando o paciente não mobiliza com. Ele está na dose já máxima de GCSF, entendeu? Não teria por que você dobrar após 5 dias de GCSF. Então, quando o paciente não mobiliza com. Você considera falha mesmo, porque essa é a dose padrão e máxima. Então, naqueles algoritmos, não teria indicação aí nunca de você fazer granuloquine, porque o paciente falhou em mobilizar. A dose máxima, Eu acho inclusive, é 10, né? Então, a gente está usando tipo, o dobro da dose máxima. Acho que realmente nesse caso não tem muito como aumentar, né? Acho que já está no máximo, talvez, sei lá. Acho que é isso, né? Não sei. é, é isso. Até onde eu sei, é isso mesmo. Agora, o importante também é que você está no 5º dia de mobilização, né? E você, se não mobilizou com GCSF até agora, aumentar o GCSF não vai mudar muita coisa. O que você vai ter que fazer é, de fato, é, interferir nessa ligação CXCR4 com a célula CD34 positiva, que é a principal maneira de você liberar essa célula do nicho medular, né? E tem que lembrar que você não pode ficar fazendo isso por muito tempo. No 6º dia, você já começa a ter queda, você não tem efetividade. Então, se você não conseguir até o 6º dia, você tem que parar e remobilizar depois. Você não pode ficar aumentando ou continuando a dose. Uhum. Vamos lá. Quanto às reações transfusionais, é correto afirmar. Então, essa aqui acho que a gente pode ir discutindo alternativa por alternativa, professor, porque ele dá. Não tem muito o que, né? Espera aí, deixa eu só pegar aqui, ó, para eu ver a resposta aqui. Beleza. Então, A. Uma reação transfusional pode ser classificada como imediata se acontecer durante a transfusão ou até 4 horas após seu término. Por algum motivo errado, porque eu acho que o tempo é maior, né, professor? Acho que são 6 horas, não é? Exato. 6 horas. Apesar da maior parte das reações ocorrer nesse período, é 24 horas para ser considerada aguda, tá? Até 24 horas. É urgente, eu estou numa reunião, senão eu te ligo em 10 minutos. Beleza. Então aqui a gente vai excluir por causa Vou disso. almoçar no hospital. Não, vou. Valeu, até, tchau. Aí na Desculpa. Imagina, professor, tudo bem. A gente excluiu aqui a A porque é 24 horas a definição de reação aguda, né? E aqui está 4. B. Isso. As reações transfusionais classificadas como moderadas ou graves devem ser notificadas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária com um prazo de 72 horas do evento. Eu peguei aqui, senhora, não precisa notificar, né? Precisa notificar todas, mas a única que exige esse prazo de 72 horas é o óbito. Tá? Então, eu tenho que notificar um óbito relacionado à transfusão em 72 horas, tá? Então, a moderada, ela precisa ser notificada, mas eu posso fazer isso ao longo de 30 dias. A grave, se não houver óbito também, mas quando há óbito, a obrigatoriedade é de 72 horas. Tá.
Boa. A existência de TAD ou cúmulo direto positivo isoladamente após uma transfusão, característica reação transfusional do tipo autoimunização. Eu acho que essa é uma questão bem legal, já vi cair outras vezes, né? Você pode ter um TAD fraco positivo, se não tiver repercussão clínica, isso não quer dizer nada, né? Acho que é isso que ele quer abordar, né? Eu também acho que Eu é acho que isso. essa pergunta aí, só para falar desse enunciado, o tipo de reação não é a aloimunização, né? A aloimunização é a situação que levou à reação. Então, eu acho que está mal formulada essa pergunta aí. Mas desculpa. Então, eu particularmente já isolaria isso, porque E não é o outra tipo de coisa, reação. então, a autoimunização, se você for pensar na definição de autoimunização como reação transfusional, você precisa ter a identificação do anticorpo, entendeu? Então, o TAD positivo te levanta essa suspeita se você não tiver repercussão clínica, mas, na minha concepção, a imunização ela tem que ter sim o nome do culpado. Então, não é só assim, só o TAD positivo já caracterizou a imunização, Entendi. tá? Você entendeu, né? Entendi. É indicativo, mas o confirmatório é pela identificação do anticorpo. Não Entendi. é como é que se chama? Só pelo TAD. É Entendi. indicativo de uma reação de autoimunização se o paciente não tem repercussão clínica. Mas para eu confirmar essa transfusão, eu tenho que fazer a identificação. E eu vou te dizer que o D eu já olhei, eu também não gostei muito da letra D, viu? Deixa eu só abrir aqui que saiu, Tá. né? Apareceu de novo ou não? Tá aparecendo. Apareceu um Não, zoom aqui. Vai parar o tempo, é isso? Não, que estranho isso, pô. E agora? Agora aqui foi. voltou. Boa. E aí a D que ele coloca, eu não estou conseguindo aqui anotar, pronto, consegui. Tá. Aí a alternativa D, tralha uma síndrome clínica e nenhuma presença de anticorpos do receptor doador é necessária para a confirmação do diagnóstico. Eu acho que essa é a Certo. mais correta, né? Você não vai, se você pode, Mas pega. assim, Ah, o que acontece? Não é necessário para a confirmação diagnóstico, mas quando você tem um trale, obrigatoriamente você tem que pesquisar anticorpo no doador, entendeu? Não é necessário para a confirmação diagnóstica, até porque eu tenho um trale que não é provocado por anticorpo, mas ela é obrigatória na investigação de reação transfusional trale, tá? Você tá. entendeu, né, a diferença aí? Eu não preciso para confirmar o Mas aí diagnóstico, você mas nunca para eu faz tomar isso. Você nunca na faz hora. isso de imediato, porque você tem que pegar o Não, doador. Entendi. Então, é um diagnóstico clínico. Entendi. é um diagnóstico clínico, sim, tá? Mas aí, assim, lembrar que se cair uma questão dizendo se é obrigatório no trale pela nova marco conceitual de 2022, todo trale meu eu tenho que investigar o doador, Boa. Acho que isso é importante tá? mesmo. Mas não para confirmar o diagnóstico, é simplesmente para quê? É, Se eu para considerar que o trale é você fazer imputável um ao look doador, back. eu Boa. tenho que tirar o doador do meu cadastro de doação. Essa é a minha conduta como banco de sangue, tá? Perfeito. Tá ótimo. Agora, o que a Melka está falando de ter trale sem anticorpo, você pode ter lípides bioativos ou bioreativos que você pode levar a trale. Não necessariamente precisa ter anticorpo. E você pode ter trale reverso também, é uma outra situação que você pode ter de trale também. Mas aqui o que importa é que o diagnóstico é clínico. Boa. Ô Pedro, tem 3 minutos, acho que dá para fazer mais uma? Dá. Quer que faça mais uma? Ou não, vamos deixar aqui e aí vamos mudar o conceito. A Eu próxima passo para segunda. todos, pode deixar, vou passar para todo mundo no grupo. Mas aí quantas perguntas nós fizemos hoje? Dá uma olhada aqui. Uma, duas, Gente, eu três. só queria. Eu só não entendi muito bem porque precisa investigar o doador. Que a doutora Melco estava Pelo falando, que a mas eu não Melka escutei. disse, não para fazer diagnóstico. Sim, É sim. Porque para o trale, a característica do trale, quando tem anticorpo, é anticorpo passivo do doador para o receptor, ou anticorpo HLA ou anticorpo HNA, que é anticorpo contra antígeno de neutrófilo. em 50% dos casos de trale, a gente identifica anticorpos no doador, tá? Por isso que a mulher que é ai, meu Deus do céu,
Multípara. Multigesta. Eu não preciso nem parir, eu só preciso Tá, gestar. boa, A boa. mulher que é multigesta, e isso acima de uma gestação a gente já considera, ela é considerada uma doadora de risco, porque ela forma anticorpo anti-HLA e às vezes anti-HNA para o feto, que vai ter geralmente metade do HLA do pai, tá? Vai ter não, geralmente não, vai ter isso. Então, essas são doadoras de risco. Então, quando eu tenho um TRALE, sabendo que 50% mais ou menos, eu vou identificar o doador de risco, eu, como banco de sangue, tenho que saber se o meu doador ele é de risco para tirar ele do meu cadastro de doação, excluir ele para sempre da doação de sangue. Boa. Fechou. Então, professora, a gente faz Pedro, isso. quantas foram? Foram. Ixi, peraí, deixa eu contar aqui, peraí. Ixi, Maria, peraí. Me dá um segundo aqui. Peraí, que eu vou pegar aqui. Hemoterapia, questões. A gente fez 1, 2, 3, 4, 5. 5, professor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Vamos fazer mais 5, dá uma para cada um fazer. Você vai dividir entre 5 colegas aí. 8, 9. Boa. Eu mandei. Tem mais 10 que já estavam prontas. Eu mandei as 10 e aí eu vou deixar cada um escolher uma, entendeu? Porque acho que o cara não fica obrigado a pegar, né? Sei lá. Enfim. Manda para a gente também. Põe Mando. no grupo da hemoterapia, No grupo sei da lá, põe em hemoterapia. algum lugar. Mando sim. Isso. Pode deixar. Beleza, feito. Falamos, Obrigado, então. Pedro. Obrigado, Gente, Melca. tchau. Obrigado a todos aí. Uma boa semana. Tchau, valeu. Uma coisa. Você perguntou se o anticorpo era obrigatório.